damos início a mais um podcast Cal Convida, né? É o primeiro do ano de 2025 e vamos contar com a presença, né, do ilustre colega, amigo, arquiteto e urbanista Ângelo Marcos Vieira de Arruda, que é consultor da FAPEC, né, do assunto que a gente vai tratar aqui, da arquiteta urbanista Vera Bach, secretária adjunta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Gestão Urbana, Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, SEMADES. E da nossa também querida amiga Berenice Maria Jacó Domingues, diretora-presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente e Planejamento Urbano. O motivo do nosso podcast de hoje, né, é aproveitar a vinda do Ângelo, que está vindo para um evento de amanhã, e como, né, nós estamos no finalzinho, né, da revisão tanto do Código de Obra como da LOUS, então aproveitar essa vinda dele aqui para a gente falar desse assunto, né, atualizar, e também aproveitando a Vera Bach, que é da SEMADES, né, que também teve mudanças, principalmente em conjunção com a Berenice da Planurb, né? Então, acho que tem muito assunto que a gente, né, vai... Intercomunicado, interligado, né? Que a gente vai tratar aqui. Então, eu vou começar por essa parte das secretarias que estão se atualizando, para a gente ter uma noção melhor da coisa. Então, passo para a Berê falar o que nós estamos ou podemos esperar de positivo da nova Planurb, vamos chamar assim. Bem, nós estamos num período bastante intenso de reorganização, né? De ajuste de toda essa reestruturação organizacional que foi promovida pela Prefeitura de Campo Grande no final de 2024 para 2025. A Planurb continua atuando com todas as suas atribuições de agosto de 1995 até hoje, e acrescentamos a todo o nosso trabalho de planejamento urbano e ambiental as questões relativas ao licenciamento e controle ambiental. Então, toda essa parte que ficava na antiga Semadur, agora está conosco, né? Todo o corpo técnico, os auditores fiscais ambientais, agora fazem parte da Planurb. É um grande desafio, né? A cidade tem crescido bastante, mudado muito as suas feições. Então, o cidadão, o empreendedor, aquele que exerce as suas atividades econômicas na cidade, industriais, ele precisa muito desse licenciamento ambiental, né? E nós estamos procurando trabalhar muito em harmonia, né, em articulação direta com a SEMADES, tendo em vista que todo o trabalho que a gente desenvolve reverbera na SEMADES e o que a SEMADES faz também reverbera na Planurb. Então, a partir de agora, os profissionais que precisarem, nós estamos à disposição para atendê-los. Ok. A gente entende, né, isso sempre teve essa relação Planurb e Semadur, de antigamente, agora SEMADES, que a Planurb, pelo menos na área do urbanismo, vai continuar sendo um órgão mais propositivo e a SEMADES é um órgão mais executivo. Né? Mas essas coisas precisam ser conversadas, né? Precisam ser com nada. Então eu passo para a Vera para falar também da nossa nova SEMADES, que aí sim nós temos bastante alteração, com a vinda, né, de outros componentes da prefeitura. Então, como a Berenice disse, essa reestruturação trouxe para essa nova secretaria a parte de arborização, por isso que ela chama Secretaria de Meio Ambiente. Gestão urbana, então, tem toda a parte de urbanismo, com alvará de construção, parcelamento de solo e habite-se. E também
Aí, então, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana, Desenvolvimento Econômico, que era a antiga Cidagro, turístico, porque veio o turismo da Sectur para a Semades, e sustentável. Então, ficou um nome extenso da secretaria, mas que tudo gira em torno do desenvolvimento econômico da cidade, né? A parte de cadastro imobiliário, avaliação, foi para a Secretaria de Finanças, que hoje se chama Secretaria de Fazenda, né? Então, assim, os profissionais lá, nós estamos à disposição para atendê-los, e só que agora dividido em 3 secretarias, né? Isso mesmo. Bom, eu indiretamente, não diretamente, faço parte disso tudo, né? Nós estamos aqui como representante do CAL, mas eu também sou funcionário da Semades, então estou envolvido com essa coisa toda. E aí eu pergunto para o Ângelo, que está externo a isso, como que ele vê essa movimentação que aconteceu na Prefeitura de Campo Grande, principalmente envolvendo essas 2 ou 3 secretarias? Bom, eu quero agradecer, João, o convite que você me fez para estar aqui nesse CAL Convida, um podcast dedicado à sociedade, mas em especial aos colegas arquitetos, né? Agradecer a minha amiga Berenice Jacó, minha amiga Vera Bach, de lutas, trabalhos e tanta necessidade que a gente tem de fazer esses encaminhamentos institucionais, políticos, técnicos, né? Na realidade, João, uma cidade, ela é uma imperfeita condição institucional, na medida em que, como ela pulsa demais, como ela pula demais, é necessário que o gestor, e aí eu não vou discutir com quem é eleito, Sim. tá certo? Não vou discutir nada com quem é eleito. Eleito foi dada a condição, tá certo, de gerir, né? Então, a prefeita, junto com os seus assessores, né, analisando o quadro, etc., entendeu que, primeiro, tem pessoas importantes nesse processo, 2 mulheres, né? Eu faço loas aqui a elas 2, né? Depois tinha também uma outra pessoa importante, que é o antigo secretário da Semades, o Ademar, né? Quer dizer, então a ele da cidade, então a ele foi dado a condição, né, de fazer a gestão dessa quantidade toda de nomes, né, que a Vera acabou de colocar. Por trás desses nomes, né, tem uma pleiade de problemas, de alternativas, de soluções, etc. O que é legal para mim é que a Vera foi convidada para deixar a função de ser adjunta da Berenice e ir para a Semades, o que melhora, no meu ver, a relação entre Planurb e Semades, que é necessário que são dois entes públicos que têm que estar juntinhos, porque você mesmo disse, né? Você mesmo disse, né? Um pensa e o outro executa. Exatamente. Quer dizer, se eu penso e na hora que eu ponho para executar, a pessoa não concorda com o meu pensamento, quem paga o pato é a cidade. Né? Então, acho que esse é o maior dos benefícios, entendeu? E só daqui a um ano que a gente vai ver se isto que foi pensado deu certo, não deu certo, né? Porque a dinâmica é muito grande. Veja, João, Campo Grande daqui a pouquinho vai bater 1 milhão de habitantes, cara. 1 milhão de habitantes Campo Grande vai fazer parte de um clube muito específico de municípios brasileiros e que precisa estar preparado para que isso aconteça. Né? Então a gestão municipal precisa se acelerar, simplificar, tá certo? Desburocratizar, trazer o funcionário para ser mais útil e o ser humano que depende da prefeitura, ele enxergue que isso tá dando certo para ele e para todo mundo, né? Não dá para capital do Centro-Oeste, né? Uma cidade linda, maravilhosa, que tem uma história de planejamento muito bom, não dá para deixar para trás
o urbanismo com 1 milhão de habitantes. Então, vamos apostar, Sim, tá? Que a eu acho prefeitura tomou uma decisão institucional, né? Que ela só pode dizer se está bom ou se está ruim daqui a um ano, quando o Berenice, né, disser, olha, pessoal, está funcionando, a Verinha diz, eu acho que está faltando mais coisa, tá? Então, assim, eu acho que isso aqui é importante, né? E também eu acho que é importante essa questão. Bom, eu nunca tive medo de mudança, né? Nem eu. Eu acho que ninguém deve ter. Até porque, vamos supor, essa alteração pode daqui um ano não dar certo, ok? Mas como estava, podia daqui um ano também não ter dado certo. Exatamente. Né? Mas pelo menos a gente teve um movimento. Sim. Né? Teve um movimento em procurar melhorar. Né? Então, acho que esse é um ponto positivo. Tem uma questão, João, que é muito discutida no âmbito institucional. O médico tem que ser secretário de saúde e o engenheiro tem que ser secretário de obras. Tá? Mais ou menos isso que a gente tem, né, na nossa vida. Né? Nem sempre, né? A gente já teve casos de José Serra ser um economista, ser ministro da Saúde. A gente já teve caso de engenheiro mecânico dirigir Ministério da Integração e da... Ou seja, né? Quer dizer, depende muito da pessoa, né? Do gestor. E do corpo técnico, né? E de uma estrutura técnica que dê suporte, tá certo? É isso aí. E também o que a gente percebe aí a questão do planejamento, né? Porque a gente está falando de órgãos de planejamento, tanto a Planurb como a SEMAD, porque a SEMAD também pensa, porque é lá que a gente sente, né, na raiz os problemas de urbanismo. Então a gente dá muito feedback também para a Planurb, né? Olha, né, precisamos resolver essa questão, né? Desde rebaixo meio fio, né? Então é remetido lá. E eu quero falar disso, a questão do planejamento, porque nós vivemos uma época, né, que Campo Grande crescia 5, 6, 7%, 8%. A gente sabe o que é isso. Isso depois dá uma decrescida, estabiliza, né, lá por 1,5%, 2%, mas a impressão que eu tenho, e conversando com outras pessoas, que parece que a gente está iniciando um boom. É muito falado pela questão da rota bioceânica, que aqui seria um central, mas junto com isso também a grande quantidade de indústrias, e nós não éramos um estado industrial, e essa questão da indústria, né? Tanto da cana, como... Eu estava vendo, até o amendoim que está vindo para cá, né? Citricultura agora. Então, a gente está num outro momento e a gente percebe Campo Grande como polariza isso, né? Nos números de consulta, né? Então, dá a impressão que a gente vai ter não sei, vai chegar 7, 8, mas chegar Os economistas 3, 4. do agro estão alertando o Mato Grosso do Sul, eu li isso muito recentemente na revista Exame. Até o governador Eduardo Riedel esteve no programa Roda Viva, né? E ele tocou nesse assunto, né? Talvez o pecuarista e o agricultor que trabalha com soja, ele tenha que pensar que daqui a 20 anos isso não vai ser necessário, porque a base econômica de Mato Grosso do Sul vai se alterar com muita velocidade. Né? Quer dizer, então, assim, grandes fazendas estão virando fazendas eólicas, fazendas de placas solares, né? Porque é muito mais barato manter isso. A JBS está trabalhando com a carne vegetal e com a carne de laboratório, porque ela está vendo que o boi lá na frente não vai ficar em pé, né? E essas outras produções todas, né? Quer dizer, veja, Berê, Três Lagoas, a região do Bolsão, tá certo? Das 10 maiores empresas do planeta de papel e celulose, estão lá. Tem 5 aqui. Sim. Cara, nós temos 2 milhões e pouco de habitantes, quer dizer, que história é essa, entendeu? A gente é menor do que um bairro de Bangkok. Como é que pode a gente estar com essa capacidade toda, entendeu? Agora, o que é que isso vai trazer para as cidades? Aí é que vem... precisamos nos preparar. Né? Aí vem o papel do Planurb, né? Com essa dignidade, né? Histórica, né? O Planurb é de 88, né? 87, desculpa, né? Então, o Planurb daqui a pouco está fazendo 40 anos, daqui a 2 anos faz 40, né? Então, é uma história, né? Então, tem que preparar todo mundo. Isso. Bom, e falando então, né, em planejamento, né? Tirado pelo Planurb, né? A questão da revisão, né? Então, vamos entrar nessa matéria,
que nós temos um Código de Obra de 1979, Isso. que já não estava sendo cumprido, né? Por ser óbvio, né? Mas ele continuava legal, continua Sim. legal. Sim. Né? Então, o Código de Obras hoje pede bidê. Pois é. Pede Quem bidê. tem bidê? Por coerência, né? Lá a secretaria não cobra isso, porque seria, né? Mas esse é só um exemplo de tantas outras. Então, quer dizer, ele passou da hora de ser revisto, né? E até porque hoje nós temos uma outra ideia da questão. O Código de Obra, eu acredito que teve a sua função, teve a sua importância lá em 1970, 60, onde o número de profissionais era muito pequeno. E realmente quem construía eram os construtores. Nós temos o mestre Pereira aqui, que não tinha 5 anos de escola. Né? Então precisava de regramentos, né? De questão de iluminação, né? Então tinha sentido, ventilação, tinha sentido naquela época. Hoje não tem, a grande maioria não tem, porque você tem um profissional que é capacitado e é responsável pela qualidade do que ele produz. Então não é mais o município que vai dizer o tamanho do degrau e etc e tal. Então essa é uma revisão que está acontecendo. E aí nessa questão do Código de Obras, né? Eu pergunto, né? Quais os benefícios para a cidade nesta revisão, especificamente do Código de Obras, que você podia já citar e enumerar para a gente? Eu queria que a Berenice começasse, assim, para ela introduzir qual foi o conceito, né, que o Planurb, quando Vera também estava por lá, né, qual foi o conceito que se procurou, né, quer dizer, existe um diagnóstico de que tem uma lei de 45 anos, uma outra de 20, problemas acontecendo com muita velocidade. Então, qual é o conceito que o Planurb... Eu queria que ela falasse para depois a gente entrar na especificidade, entendeu? Porque o conceito é que vai trazer os exemplos bons para a gente debater. Né? O que a gente observa no dia a dia, né, do nosso trabalho, eu e a Vera, aí ficamos 8 anos juntas ali na Planurb, então a gente percebe a necessidade, né, dessa sociedade que vibra com tanta intensidade e que se modifica muito rapidamente. E a gente tem a questão da tecnologia da informação, que já nos conecta com muita rapidez e as pessoas estão sempre muito velozes e querendo que as coisas aconteçam muito rapidamente. E a gente começa a perceber, então, que nós temos uma legislação que não está conectada à realidade da nossa sociedade. E a realidade que a nossa sociedade exige de nós todos hoje é a simplificação, né? É a resolutividade, é o atendimento das necessidades no menor tempo possível, claro que guardadas todas os cuidados para que a gente exija aquilo que for necessário. Então, quando a gente percebe isso, a gente logo pensa na necessidade de atualizar a legislação, de trazê-la mais próxima da nossa realidade. E foi aí que entramos em contato com a FAPEC para verificar a possibilidade de nos dar esse suporte técnico tão importante para a atualização das legislações. E o Código de Obras foi uma delas, né? E é importante, João, lembrar que em 2017, quando deu-se início à revisão do Plano Diretor, né? Sim. Também foi a FAPEC que foi convidada, né? Então, a FAPEC realizou, lá em 2017, o Plano Diretor de Campo Grande, realizou o Plano de Mobilidade de Três Lagoas, né? E aí volta para fazer a revisão da LOUS e do Código de Obras. Por quê? Porque tem uma expertise da Universidade Federal com professores e ex-alunos que viraram profissionais, né? Mas esse interesse desses verbos que Berenice acabou de trabalhar, né? É que são fortes para poder a gente exemplificar, né? Então, quando ela fala assim, olha, a gente quer uma legislação simplificada. Simplificar não é deixar de exigir, tá? Isso. Pessoal aí que está nos escutando, tá? Simplificar não é tá livre. Não, senhor, se prepare. Né? Porque a simplificação você muda a tomada. Né? Antigamente...
antes do que a gente está preparando para a prefeitura vai mandar para a Câmara para analisar, aprovar, enfim, é uma sistemática diferente, João, que pega os colegas profissionais meus e seus de arquitetura e urbanismo, né? E os profissionais da engenharia civil em especial, para que eles se apropriem do novo modelo do que é simplificar. Então, simplificar olha, a prefeitura não precisa mais, né, ter na lei que você precisa fazer isso, aquilo outro. Isso, aquilo outro, o que é? Né? São características técnicas do edifício que você está projetando para construir, que como você tem diploma, como você tem registro no conselho, como você aqui é o sabido, tá certo? É você que vai fazer. É responsável, é você que vai fazer. É uma valorização profissional. Exatamente. Então, Claro. Então, na contramão, né, do que pensa aquele que, mas a prefeitura não vai exigir mais. Não, peraí, calma. Ela está dando a regra. Né? Então, a gente exemplificou quase 50 normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, para que o profissional saiba que essas normas são importantes para ele. Né? Porque pode ser até que o próprio curso não prepare ele com essa especificidade, né? Mas ele não precisa mais ficar pedindo para a prefeitura corrigir o trabalho dele, tá certo? Se está certo, se a cota está correta, se a altura do pé direito está correta, se a largura da janela, se a implantação, etc, etc. Isso são favas contadas. O que é que significa? Velocidade, legislação bem simples, enxuta, e valorização de quem é Profissional. técnico, Sim. entendeu? Então, assim, é um trio de efeitos diretamente que resolvem as mudanças daquela pessoa que não tem conhecimento, portanto, ele vai ter que aprender. Aí o Conselho de Arquitetura, junto com as escolas, junto com as entidades, podem começar a fazer treinamentos, cursos específicos, né, para poder dar mais cancha para todo mundo aprender melhor e diminuir a dependência de que a prefeitura diga para ele como é que ele vai aprovar aquele projeto. Né? Esse, inclusive, é um detalhe, né, que o CAL está buscando, e esse ano a gente vai implantar, já estamos com 5 cursos para Campo Grande, 4 para Dourados, né, que é a questão da formação continuada. Né? A Claro. gente não é assim, se formou, acabou. Não. Né? Temos que ter uma formação continuada dia a dia, porque a legislação está mudando, né? E aí entra toda a questão do projeto mesmo. Hoje a gente fala de AI, né? Que às vezes tem gente que levanta o cabelo, né? Que fala assim que aí vai tirar o emprego disso. O AI não vai tirar. Quem sabe mexer com AI que vai tirar. Então, tem que atualizar. Não adianta falar, não quero, não gosto, sou contra. Não. Vai cair na nossa profissão. Vai cair, não. Já está na nossa profissão. Né? Então, conhecimento técnico, conhecimento filosófico, tudo a gente é importante tem que... a gente ouvir a Vera, agora que ela voltou para SEMADES. SEMADES. A Vera tem uma trajetória longa lá na SEMUR, SEMADUR, né? SEMUR. Isto lá, Vera, no dia a dia, ou seja, essa simplificação para o órgão que aprova e que fiscaliza, né? Como é que o pessoal de lá pode enxergar isso? Então, eu vejo que os técnicos internos estão alinhados com essa nova maneira de analisar e colocando talvez até em curto espaço de tempo, João, a gente consiga começar a analisar com a inteligência artificial mesmo. Porque a gente sabe que já tem alguns lugares que já estão fazendo esse isso. tipo de... essa metodologia. Essa metodologia. Então, isso já está no nosso radar. E nós, simplificando a legislação, com certeza temos condições de implantar. E resolvendo essa análise com a simplificação, só beneficia todos,
tanto a sociedade quanto os profissionais, né? A princípio, pode ser que até, como você disse, os profissionais fiquem, né, impactados, porque eles não vão ser mais, vamos dizer assim, corrigidos, né? Mas eles vão perceber que com o tempo que é o melhor caminho para todos. A gente teve uma oportunidade, João, na discussão que foi feita, né, de nós pensarmos no curto, médio e longo prazo no que tange ao papel do Planurb, da agência da Planurb e do papel da SEMADES, né? Da seguinte forma, o sonho, digamos, o longo prazo, não haver mais análise de nenhum projeto, tá? De qualquer porte. Porque o poder público, quando ele analisa e coloca a sua digital, né? O carimbo do profissional, o CPF do profissional, no caso dos agentes públicos, né? Isso tem um peso muito grande perante os órgãos de controle. Sim. Né? Sim. Então, você traz para a Secretaria exatamente, essa quer dizer, responsabilidade. então você imagine, né? Eu sou agente privado, eu sou formulador da ideia, aí eu submeto à apreciação do poder público dentro de uma norma vigente para todos, e aí o agente público confere-me o direito de fazer daquele jeito. Lá na frente, 2 anos depois, por qualquer motivo, um promotor público federal, um estadual, encontra ali no meio algo que não foi bem analisado, etc, etc. Você sabe quem que paga o pato? O agente público. Hoje, sim. Eu dei a concessão, né? Você deu a concessão. O agente público. Né? Lá em Florianópolis, cidade onde eu resido hoje, que é uma ilha, isto é todo dia. Ou seja, o empresário pega o alvará de um parcelamento, de um loteamento de 150 lotes, está tudo certinho, todos os registros, todas as certidões, tudo. Aí ele vai, coloca a placa lá no terreno, começa a botar para vender, aí pum, chega o Ministério Público e barra. O que aconteceu? Ah, meu filho, isso daqui é caminho de pássaros, entendeu? Esse teu terreno aqui está escrito num documento de Pedro Álvares Cabral. Acabou. Aí quem que vai pagar o pato? O profissional que carimbou. Então, a simplificação e a valorização vai exigir dos colegas, tá certo? Sim. Que eles se especializem, que eles montem equipes multiprofissionais, tá certo? Isso é importantíssimo. Importantíssimo, né? Quer dizer, que tenha cooperativas de trabalho profissional do jurídico, do sanitário, do ambiental, tá certo? Do sociológico, para se juntar à arquitetura e urbanismo e a gente produzir um caldo grande. Seja para o parcelamento, seja para o edifício, pequeno, médio ou grande. No caso do grande, né, a gente tem aí uma perspectiva muito boa da simplificação, né, que vai lá no calcanhar de Aquiles do mercado imobiliário, que é o quê? O custo. Né? Quanto que custa aprovar um loteamento? 2 anos? Meu Deus do céu, 2 anos a X% ao mês de juro, eu deixo meu dinheiro na conta e não vou fazer investimento. Uhum. Então, a gente não pode viver nesse clima, né? Sim. Só para a gente amarrar ou fazer um fechamento dessa questão da simplificação, sim, né? E a gente está falando de código de obra, depois a gente entra na LOUS também, que é um outro universo, né? Que eu já escutei, né? E é mais ou menos, você já até falou sobre isso, que é que o sistema de autodeclaração e simplificação, nesse sistema, né? O poder público está deixando de cumprir o seu papel regulador. Mais ou menos você já respondeu isso, né? O papel regulador do poder público é fazer a lei. Sim. Regular não é agir. Regular é antecipar. Tá aqui, né? Tá aqui, ó. Eu sentei... estabelecer os critérios, os requisitos, sim, né? Entendeu? Tá aqui a Berenice como advogada que sabe melhor do que eu, né? Inclusive para dizer isso, né? Quer dizer, então assim, o meu papel qual que é? Qual é o papel do poder público? Bom, estão fixadas as regras, as normas, tá? Quem não fizer isso daqui vai ter sanção A, sanção B, sanção C, leva para o conselho, caça a carteira, tá certo? Vai para o Ministério Público, recebe inquérito
enfim, do mau exercício, mas... Que é a minoria, a gente sabe disso, né? Não, é uma besteirinha. A gente não pode pegar esse exemplo da besteirinha e achar que todo o universo vai estar contaminado, você entendeu? E acabar prejudicando a maioria. Exatamente. Então você tem uma maioria que está louca para... Olha, protocola lá o projeto e com meia hora eu estou com o alvará na mão. Aí o alvará eu já recebo o dinheiro do meu cliente, o cliente já dá entrada na companhia elétrica para ligar a luz, já liga a água, já compra material, ou seja, com 24 horas você faz aquilo que você está fazendo em 6 meses. Não tem sentido, João. É uma cadeia enorme que se beneficia disso dessa tudo, situação, né? Os impostos municipais, as taxas municipais, entendeu? Sim. E eu te digo mais, o sossego do servidor público. Está escrito isso aqui no nosso documento, que lá na ponta, depois de 2 anos, com tudo funcionando, o servidor público, que não precisa mais ficar com aquela pilha de documentos em cima da mesa para analisar na mão, um por um, tá certo? Ele vai ter tempo de formular, ele vai ter tempo de monitorar. Porque sim, eu acho que o coração, acompanhar, né, o coração de evolução. toda essa evolução, né, e de toda essa sistemática que a gente está perseguindo é justamente o monitoramento. Exatamente. Né? O acompanhamento da implantação desses empreendimentos ou dessas atividades no território do município, de modo que a gente possa ir calibrando com o tempo, né, a eventuais problemas ou desajustes que não deram tão certo, né? Essa é uma proposta, né? Já conversando com a Verinha, que a gente vai levar lá na secretaria, que é isso aí, que é paulatinamente, não dá para ser de hoje para amanhã, mas a gente passar, e eu estou falando da equipe, da análise para monitoramento. Isso, eu não analiso antes, eu monitoro depois. Isso, né? Essa é a ideia que a gente tem lá. E aí, João, eu gostaria de dizer que os servidores municipais que hoje trabalham conosco, eles são fundamentais para que a gente consiga fazer essa transição desse serviço muito cartorial que a gente faz hoje para um serviço de uma expertise maior desse monitoramento e dessa calibragem, né, juntamente com os estudos técnicos e com o tempo para a gente formular e para a gente aperfeiçoar essa cadeia, né, o código tem um negócio novo muito legal, João, além de várias coisas, né, que estão legais nele, mas assim, os projetos arquitetônicos que caminharem por uma trilha de busca de soluções sustentáveis, entendeu? De busca de materiais que sejam conectados com essa problemática que a gente está vivendo hoje do calor por excesso, da chuva por excesso, né? Tudo está por excesso, né? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso estudar. Né? Eu preciso estudar. Então, aqueles colegas que vão estudar e que vão apresentar soluções, tá, para o município que podem beneficiar o coletivo, isso está dentro do espírito, né, da matéria. Né? Tá? Porque você direcionar essa energia, né? Essa energia, entendeu? Direcionar essa energia, né? Não ficar exigindo que a janela tenha 1/10 ou 1/8. Não, isso é matemático, né? Isso não é de raciocínio intelectual, entendeu? E aí, com isto, essa velocidade, assim, né? O código hoje tem uma pilha de artigos aí em volta de 450, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, né? Tem 45 anos e ele nunca teve nenhuma mudança, né? E ele está reduzido a 40 e poucos artigos hoje. Né? Onde o coração dele é o coração da simplificação, da valorização do profissional engenheiro arquiteto, né? Agora, tudo isso tem um limite, né, João? Sim. Se não fizer certinho, o capítulo de multa, capítulo de multa deu uma subidinha, tá certo? Para poder desestimular os colegas. E você falou uma coisa interessante, né? Que essa questão de toda a situação que a gente está vivenciando, né? E a gente não está longe disso, né? A gente tem conhecimento, está dando entrada na prefeitura, que é um projeto da EMA que ganhou, que é um projeto de sustentabilidade. Foi feito, né? Com todos um conjunto profissional, um empreendimento público. E o empreendimento
de habitação de interesse social. Minha casa, minha vida. Né? Então, Foi esse um negócio não concurso. está longe da gente, está aí. Isso é interessante. Isso é para sinalizar o setor privado, Sim, inclusive, tá, né? Não é para fazer daquele jeito, pode fazer desse que é melhor, né? Técnicas sustentáveis, né? Legal. E nós estamos conseguindo fazer, né? Então, se a prefeitura consegue fazer, o Quiçá, setor privado também. Que tem mais né? velocidade, que tem mais Exato. capacidade, que tem mais um monte de coisa, né? Muito legal. Bom, eu acho que a gente já deu uma boa passada no Código de Obras, né? E eu queria agora também colocar a questão, né? O Código de Obras, a gente sempre vê mais o micro, né? Nós estamos falando da casa, da construção, das técnicas construtivas, né? E a LOUS já, né? A gente sabe que a Lei de Uso e Ocupação do Solo da ocupação, né? Que é onde a Cidade viva. A cidade viva. diz o que pode, o que não pode, onde pode, né? E também a gente escuta muito e eu entendo a proposta, mas vou fazer a pergunta, é que diz assim, Campo Grande não tem mais bairro residencial. O que você me diz disso? Olha, João, lá em 87, quando a gente fez a Lei 2567, eu era o presidente do Planub, eu era a Berenice de 87, né? A gente perdeu por muito pouco na discussão do CMDU, o CMDU que estava iniciando, né? Lá em 87 a gente tinha umas R1, Zona Residencial 1, que era descrita na lei de uso exclusivo. Né? Essas R1, ela era localizada ali no São Bento, Bela Vista, tá? Onde ainda hoje... Jardim dos Estados. Né? Então, assim, a 1 exclusivamente, a 2 predominantemente, né? Quer dizer, então a gente tinha esse modelo de uma cidade ainda interiorana que virou capital, né? Passou por um boom de desenvolvimento muito grande, e aí você tinha aquela sociedade que dizia, cara, olha, eu preciso morar no bairro onde eu nasci, entendeu? Eu não quero ninguém do meu lado, tá certo? Tal. Quando a cidade ganhou 500 e tantos mil habitantes, um pouquinho depois, né? Ele sentiu que ele já tinha que pegar o carro e comprar pão. Ele sentiu que ele precisava comer. Não tinha mais as coisas ali ao redor dele, porque não era permitido fazer. Né? Não era permitido fazer uma padaria, um açougue, tá certo? E nas R1. As R1 era exclusivamente residencial. Até porque o pão e não a carne, mas o pão e o leite entregava em casa, né? Entregava em casa, né? O cara passava, né? Entendeu? Então, assim, esse hábitus com o do romano, né? Ele se alterou completamente, né? Já estamos em 2025, né? E com isso, não tem mais sentido se falar em bairro residencial. Até porque na nossa primeira revisão da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo, lá em 2005... A LC 74, né? A gente já começou a mexer nos quadrantes, né? Exatamente. E aí a gente já não tem mais, desde 2005, zoneamento exclusivamente residencial. Né? Já começamos Mudou a ter configuração. as configurações. E outra, João, tem um baita de um levantamento que nós fizemos casa a casa pelos fiscais da CEMUR antiga. Tem um mapa lá no Planurb, escala, modelo, né, 1 para 10 mil, tá? Pintado na lapiseira, na caneta colorida. Que aí você vê a cidade em 87, como é que ela era muito residencial. Muito diferente. Tá? Aí você tinha umas ruazinhas que tinha comércio, outras que tinha não sei o que, sabe? Então, assim, a gente tinha isto. O São Francisco de 1987 era 90% residencial. São Bento, Bela Vista e arredores era 100% residencial. Jardim dos Estados era quase 100%. Moral da história, né? Isto faz parte do urbanismo dos anos da década de 30. Sim. Do zoneamento, entendeu? Polifuncional, multifuncional, onde eu tinha as coisas no seu lugar, entendeu? Então aqui é industrial, aqui é não sei o quê, aqui é atacadista, aqui é isso, aquilo, aquilo outro. Hoje não.
O maior sentido da cidade contemporânea é a cidade da mistura. Eu coloco É a cidade isso. de 15 minutos. Sim. Né? É a cidade de 15 minutos que eu tenho que fazer ela a pé, dentro de um círculo, tá certo? De 500 metros, tá? Onde eu tenho tudo. Eu tenho escola, tenho a saúde, tenho o bar, o restaurante, até meu trabalho, se for o caso. Eu coloquei essa questão porque realmente é isso. Nós estamos, né, numa outra realidade. E onde essa questão é a demanda. Né? As pessoas querem a padaria, querem a farmácia, querem, de preferência, o serviço perto. Né? Mas, assim, em um momento ou outro, se avoca este bairro para quando você está defendendo individualmente uma situação sua. Sim. Né? É onde a gente escuta. Mas, né, o bairro tal não pode construir isso porque ele é residencial. Assim, não existe mais isso. Né? Não. Então é importante as pessoas terem essa noção. Não existe, né? não é porque não existe porque alguém acabou. Sim. Né? Foi baixado um decreto. Não, meu irmão. A demanda... Existe uma evolução do urbanismo do mundo inteiro, tá? Na busca de uma... Eu digo sempre que o poder público, ele estabelece parâmetros, né, diretrizes, rumos, mas a cidade, quem constrói, somos nós, são as pessoas, né? Então, assim, esse modelo que nós estamos falando aqui de cidade, não foi imposto por ninguém. Não. Ele foi construído pelo desejo, pela vontade, pelas necessidades que o cidadão tem. Eu vou contar uma historinha para vocês, né? Eu estava com André Putinelli e Edson Giroto quando a Rua da Divisão, ali no Paraty, foi implantada, tá certo? Cortando aquele negócio para sair lá longe, a caminho da UFMS via os cemitérios, tá certo? Naquela passagem toda ali e tal, né? Se achava que aquilo dali era um tiro no pé. Tiro no pé, né? Mas o camarada que não é poder público, que não é arquiteto, que não é engenheiro, mas tem aquilo que no comércio a gente chama de tino comercial, ele sacou que paradinho ali sentado na cadeira tomando um tereré, ele via a quantidade de carro, moto subindo, descendo, subindo, descendo. É uma via de ligação, porque se criou uma nova via de ligação e essa via de ligação estava permitindo que as pessoas chegassem e saíssem mais rápido. Exato. Eu digo aí, isso Se é um bom a gente for exemplo. passar lá hoje, né, e ver o que é que tem lá, Cidade. é uma cidade que tem tudo. É tudo. Isso é interessante, Ângelo, porque eu digo assim, que a cidade é um organismo vivo. A gente planeja, mas o bom planejamento é quando o cara vê a cidade falando para ele para onde ela está indo. Né? E as oportunidades que ela está trazendo. Né? Então, assim, não é assim, ele inventou uma coisa. Não, a cidade falou para ele. Falou, eu estou indo para essa direção, me abra. Né? Me abra acesso. Isso eu acho que é importante. O planejamento é importante, mas o planejamento que percebe, né, a cidade como ela está se movimentando. E aí essa vocação de Campo Grande, né, que nós temos uma vocação histórica, né, de sermos planejados. Sim. Tá, eu gosto muito de dizer isso porque, como eu já escrevi muitas coisas sobre Campo Grande, já fiz leituras, já fiz documentos, artigos, teses, etc, né? Quer dizer, a gente tem uma tradição de buscar o planejamento como ferramenta. Com certeza. Desde sempre. Desde sempre. Desde a fundação. Tá? Desde a planta do Nilo Baré. O Rocio. Né? Desde o Rocio. Né? Então, assim, vamos pegar a nossa história, é essa, tá? Com trancos e barrancos, João, Vera e Berenice, a gente teve momentos de saculejo, né? Quer dizer, tá, decorrente de alguma coisa, geralmente econômica ou política, depende do tempo, né? Então, econômica a gente teve com as variáveis que aconteceram com a região de Dourados, onde muita gente veio para cá para plantar, para viver, etc, vieram morar na cidade, e num segundo momento, quando a cidade virou capital de Mato Grosso do Sul em 77 e depois implantado em 79, né? Então, aí a gente teve algo que a cidade não tinha, favela, por exemplo. Nunca tivemos favela, passamos a ter favela a partir de 79. Muito bem. Até favela a gente soube como resolver. Né? Sim. Salvo melhor engano, Verinha, você que me corrija, Berenice, parece que as favelas de córrego não existem mais aqui, né? Favelas de fundo de vale, a maioria foi retirada, foi recolocada, né? E o programa de regularização fundiária de Campo Grande sempre foi muito eficiente.
Eu nunca me esqueço quando o seu Lúdio disse assim, olha, eu não vou tirar ninguém, mas o decreto que eu estou assinando, quando ele assinou o decreto criando o PROAF, Programa de Regulação Fundiária, a partir de hoje, quem inventar de invadir alguma coisa não vai ter meu apoio. Então ele disse, eu vou corrigir as 109, mas não vou corrigir mais nenhum a partir de hoje. Tá? E com isso a gente teve uma expertise muito grande. Moral da história, João, o planejamento é a atividade fundamental no serviço público. Sim. Sem ele, companheiro, não se faz. Planejamento, equipe, hoje equipamento, né, software, hardware, tá certo? Papapá, né, recursos humanos, tá? E um elemento hoje que é muito forte também é a conversation, né? É conversar com os pares, né? Sim. Então, é participar dos fóruns, é ver quem que está fazendo o quê, é ver quem que está articulando o quê, tá certo? Para poder você ir intercomunicando-se as suas ideias com as ideias dos outros. E é por isso que a gente trouxe para cá o Aprove Fácil, que era de Fortaleza, né, que você foi um dos pioneiros, né? Depois o Gel Morena nosso, tá certo? É pioneiro em vários modelos, né? E a forma de fazer urbanismo de Campo Grande, com CMDU estruturado, com os conselhos regionais, né? Tudo aqui é democrático e participativo. Gestão participativa, né? Isso é muito importante. Isso é fundamental. Né? Bom, nós já estamos no 43 minutos, né? Então, eu normalmente regulo o tempo para a gente, né? Primeiro assim, por volta de 1 hora, né? Porque também muita coisa não é bom para podcast de 3 horas. Tem outras pessoas que seguram um podcast de 3 horas, que não é o nosso. O senador dos Estados Unidos segurou 25 horas de discurso no plenário. Você viu isso, não? Eu vi. Mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Então, eu vou passar agora para a Vera, para a Berê e para você, para fazer as considerações finais nesse assunto que a gente, né, algum ponto que você quiser destacar, falar. Né? Eu acho que um ponto importante que talvez o Ângelo pudesse abordar aqui, Ângelo, seria com relação à vaga de estacionamento. Porque é um dos pontos que terá grandes mudanças, né, nessa revisão da lei do uso e ocupação do solo. Tu sabes, né, Vera, que a gente continua campeão, vice-campeão, a gente nunca saiu dos 5 primeiros lugares do Brasil na relação automóvel-número de habitantes. Isso. Né? Hoje, se a gente tirar de 0 a 17 e mais de 80 ou mais de 77, 80, né? Que já está com a carteira já é caçada, tal, aquela coisa, né? O cara pode dirigir, mas tem que dirigir com autorização especial. Então, o que sobra de população, se dividir pela quantidade de automóveis, todos os automóveis, né? A gente está tendo relações abaixo de 1 em várias cidades brasileiras, né? E aí, assim, fica sempre a velha ideia. Quem chegou primeiro? A pessoa que tem muito dinheiro para comprar bastante carro ou a cidade que sempre teve ruas largas e facilitou as pessoas a terem seus veículos? Tá certo? Eu diria para você, estudando Campo Grande, que foram as duas coisas. Sim. A gente sempre foi uma cidade de porte econômico muito poderoso, né? Com agropecuária e serviços muito forte, né? E, ao mesmo tempo, com um traçado urbano muito generoso. Sim. Muito generoso. Né? Muito generoso. Com a estruturação da cidade para o seu espraiamento, aliás, Berê saiu, eu estava na solenidade anteontem, né, do WRI, acho que vou mandar o link para vocês, né, que o pesquisador analisou 30 anos das cidades brasileiras e ele enquadrou as cidades entre muito verticais, espraiadas para a periferia, espraiadas consolidadas, espraiadas estanques. Campo Grande está no espraiamento estanque, tá? A gente nem é vertical, nem a gente correu para a periferia, como São Paulo correu, tá? Então a gente está num modelo, diria assim, de controle. Mais equilibrado. Mais equilibrado de controle, tá? Então, com isto, a gente tem uma alta renda
e um sistema viário extremamente generoso. Claro, né? Favorável. Favorável ao veículo. Plana, né? Mais quente, então andar de bicicleta aqui não é realmente não é saboroso, né? É mais necessidade do que sabor. Então, moral da história, a gente vive num momento de ampla discussão do valor do automóvel. Multiplique isso com a questão da emissão de gases, né, da questão do consumo de combustível. Então, é chegada a hora da gente ter coragem de dizer, automóvelzinho, a gente não quer mais você fazendo parte dessa discussão urbanística. Ou pelo menos não é mais Ou prioridade. pelo menos a gente não quer olhar mais para você, tá certo? Você existe, a gente tem certeza, a gente não está querendo fechar as lojas que vendem automóveis, a gente não está... Não, nada disso. Agora, a gente precisa dar um rumo diferente para essa discussão, né? E essa discussão há espaços para poder exigir? Se tiver espaço para exigir, conforme está escrito no novo modelo, o município vai criar ferramentas. Mas tem espaço na cidade que a gente sabe, Vera, que não tem espaço para fazer isso. Sim. Especialmente aquilo que a gente pode chamar de centro expandido, né? O centro expandido. Então, para que eu vou exigir vaga de estacionamento para um cidadão abrir uma loja que ele está louco ou precisando se instalar no centro, mas ele não vai ter condições de colocar 1, 2, 3 vagas de estacionamento. Então, a vaga nesse momento não é que a nova LOA está desexigindo. Não, ela está criando uma regra nova para que, estimulando a atividade econômica nas áreas mais necessárias, você retire ele como uma exigência. A gente não está acabando com o carro, a gente está acabando com a exigência, né, de ter o pedido para que o empreendedor construa ou instale. Né? E Se isso o empreendedor optar por colocar vagas... Ok. Sem problema nenhum. Agora, se o empreendedor disser, olha, eu não tenho como, porque eu vou fazer uma modernidade e tal. Agora, o poder público, né, tem as ferramentas do SBN, né? Sistema baseado na natureza, né? Que ele vai estimular a pessoa a não fazer esse empreendimento com garagem para poder não sei o que lá, mas ele vai pedir para o cara para ele trazer soluções baseadas na natureza, entendeu? Com água de chuva, com infiltração, tá certo? Com plantio de árvores, tá certo? Com regulação de temperatura natural, com pé direitos mais altos, ou seja, mais uma vez, forçar os profissionais a trabalharem com o pensamento. Como diz a Berê, sair fora da caixinha. Né? Na verdade, a gente está buscando um caminho da flexibilização. Isso, né? Então, de permitir que o profissional possa sair fora da caixinha e trazer novidades importantes para a cidade. Né? Então, da Lei do Solo e do Código de Obras, esse é um capítulo que foi dedicado especialmente a ele, né? De trazer uma discussão menos antipática, né? Mais confluente com as necessidades da cidade. E que pode ser que a sociedade goste dessa solução, entendeu? Claro. Eu creio que a turma do comércio, serviços, entendeu? Pequenos estabelecimentos que precisam dessas exigências, não. Agora, a gente tem que ficar de olho naqueles que causam tumulto, né? Sim. Tá? Aqueles que têm fluxo na determinada hora, escolas, estabelecimentos comerciais de grande porte, super, hipermercado, eventualmente cultos, igrejas, tal. Quer dizer, tem uma turminha ali que precisa ter algum tipo de regulação, né? Mas não a exigência ferro e fogo, tá certo? Se você não fizer, você vai inviabilizar. Né? Fale para o dono de uma loja de departamentos que ele vai fazer isso sem estacionamento. Não vai. Claro. Não vai. O modelo de negócio dele não permite. Não permite. Exatamente. Berê, suas considerações finais desse nosso tema geral. Eu sempre me entusiasmo muito quando a gente está falando sobre as atualizações da legislação, né? E a gente conta muito com a participação de todos e espera que isso traga para a cidade um ambiente mais confortável, né? Para os investimentos, até porque um dos pressupostos aí bem marcantes dessa atualização da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo é a nossa absorção
da Lei de Liberdade Econômica, né, professor? Exatamente. E aí eu já falo de professor antes que é nosso professor aqui, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente perceber o que está acontecendo no Brasil e no mundo e trazer esses conceitos para nós, né? A gente evoluiu demais na nova LOAS, nesse capítulo que a Berenice acabou de citar, João, que é a listagem das atividades econômicas que são exigidas pelo Ministério da Indústria e Comércio, né? Chamada KINAI, né? Qualquer cidadão que está ouvindo a gente, vendo a gente, arquiteto ou não arquiteto, engenheiro, nós sabe que para poder abrir um negócio tem que ter o código da KINAI, né? E esse código da KINAI está por trás da atividade econômica dele. A atividade econômica dele, ele pode exercer na casa dele, ele pode exercer numa loja, pode exercer numa atividade comercial, num shopping center, numa torre, quer dizer, em algum lugar ele vai exercer. Esse algum lugar é que a gente está desregrando e reclassificando de tal sorte que a maior parte das atividades econômicas de até 2.500 metros quadrados estão sem exigência de localização. Isto é absurdo para Campo Grande, segundo os colegas do Planurb que estatizaram, buscaram dados estatísticos da Secretaria de Finanças, antiga Cefim, atual Fazenda, né? Para dizer o seguinte, olha, aí tem em torno de 85% a 90% das atividades econômicas que não vão precisar passar pelo crivo, entendeu? Ou seja, você tem liberdade de... Então, imagine, o cara já tem liberdade de fazer um comércio sem vaga de automóvel, tá certo? Já tem liberdade de, em alguns casos, usar X% de ocupação do terreno. Já tem liberdade de... Agora ele vai ter liberdade de ir no contador, abrir a empresa, dizer aonde que é, passa na prefeitura, faz o registro e vai embora. Vai trabalhar. Vai contratar pessoas, vai ganhar... mas isso vai gerar um impacto negativo na cidade. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse porque né? Isso vai exigir que nós, Planurb, Poder Público, SEMADES, né, Poder Público Municipal, aprimore o seu mecanismo de monitoramento. Para esta parte. Acho que isso é muito importante. Então, eu te dou a liberdade para você exercer a sua atividade, né, econômica. Mas eu vou te monitorar. Sim, no momento em que ele vai no contador e inscreve o KINAI da empresa dele e ele vai na prefeitura para buscar o documento cadastral, ali a gente já coloca um pingo no mapa, que é onde ele vai funcionar. Isso. Depois de um ano, com todo mundo funcionando, a cidade monitorada sabe para onde que ela está indo. Sim. Eu diria, para finalizar, João, Verinha e Ângelo Arruda, já agradecendo ao convite, que nós estamos passando por um momento que a gente está virando a chavinha, né? A gente está deixando de ser o carimbador, né? O trabalho mecânico ali, para ser um agente, né, de monitoramento e de acompanhamento para o controle. Para o controle urbano. Né? Então, assim, eu acho com esse conhecimento é que você pode alterar aqui. Falar, bom... E calibrando isso, é isso, né? Que eu digo, quer dizer, bom, a gente tem experiência de 2, 3, 4 anos e este ponto exclusivamente não deu certo, então eu mudo este ponto. Exatamente. E não faço, tá certo, um auê, tá certo, na direção então eu acho de provocar, entendeu? O caminho é esse. Bom, Ângelo, eu coloco, então, eu sei que você tem um vasto material, a gente podia ficar aqui muito tempo, eu acho que... Quero mostrar para a câmera aqui, ó, a largura dos documentos. Deixa ele abrir para vocês. Olha os documentos que a gente produziu. Isso aqui é só os finalzinhos, tá? Tem mais de 1.500 páginas. A gente recebeu 6.000 páginas do Planurb, quando o Planurb nos entregou. E aí a gente devolveu 1.500, né? Mas, com certeza, nós vamos ter muitos outros momentos para isso aí ir para o público, ir para os técnicos, que é quem precisa, né? Mas queria que você colocasse agora algum ponto que a gente ainda não falou que você acha que é importante colocar hoje. Bom, João, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Cal, né, pelo convite de estar aqui,
aproveitar a minha vinda para participar dessa mesa de debate super importante, de um trabalho que deu muito trabalho para a gente fazer o ano passado. A gente fez quase 30 reuniões presenciais e online, a gente fez reuniões técnicas, a gente fez reuniões públicas, a gente abriu os documentos para todo mundo opinar, a gente fez audiência pública, a gente fez capacitação, tudo isso em 7 meses, né? E eu gosto muito de falar do tempo, porque lá em 2017, quando a gente participou do processo de revisão do plano diretor, também foram 7 meses. Né? E 7 meses não é número de mentiroso, é número de verdade. Tá? Muito trabalho. A gente começou em abril do ano passado e acabamos em novembro, né? E a gente começou em março de 2017, 3, e acabamos em outubro, porque foi no mês que eu fui embora daqui. Que o nosso querido amigo José Marcos da Fonseca, que Deus o tenha, que me levou definitivamente para ir morar em Florianópolis, né? Então, assim, João, é um prazer muito grande estar sempre aqui, né? Eu tive 37 anos da minha vida profissional aqui em Campo Grande, né? E te digo, eu colaboro junto com vocês, né, de um processo que a gente é muito, muito pioneiro. Campo Grande é pioneiro em várias coisas nesse país. A gente precisa bater no peito, entendeu? De que a gente é bom, de que a cidade é boa para fazer as coisas, entendeu? E levar para frente, levar para os outros, né? Mostrar que não é porque é centro-oeste, não é porque é estado de boi e soja. Não, senhor. A gente é urbano, a gente é de serviços, a gente tem atividades, né, muito culturais, de ponta, culturais, a gente tem um domínio. Exemplo para outras cidades, entendeu? Quer dizer, então, assim, neste âmbito, tá, acho que como a gente saiu na frente do plano diretor de 2017, que chegou a ganhar prêmio, né, da ODS, da ONU, né, esse daqui vai pelo mesmo caminho. Tá? Porque, veja, a gente vai ter um código de obras bem resumido, enxuto, mas duro. Duro para quem não fizer a coisa correta. O município não vai ficar preocupado com a qualidade do teu trabalho. Quem vai ficar preocupado com o teu trabalho é quem vai usar. Agora, o cara que vou usar e reclamar, eu vou te pegar. E você vai ser muito bem trabalhado isso. Vamos preparar todo mundo, vamos treinar, vamos fazer, vamos aqui, né? E no que diz respeito à lei de ordenamento e desocupação do solo, tem um capítulo que a gente não conversou, que é o parcelamento. Verdade. Tá? O parcelamento, ele é peça-chave nessa LOUS. Né? A LOUS não tem o uso do solo clássico que está no PDD-UA, no plano diretor, quer dizer, o coeficiente, o recuo, a taxa de ocupação, né? Tá tudo lá na lei do plano diretor, né? As categorias de uso, aonde que eu posso fazer o que tal, né? Na época, lá em 2017, a gente optou por fazer essa transposição e deixar a LOUS com outras habilidades, né? E a habilidade, uma das mais potentes que a gente tem dentro da LOUS é o parcelamento. E o parcelamento agora ele está compatível com a legislação federal em vigor, que houve mudanças na lei, né, da questão da regularização, tá? E do condomínio de lotes, tá certo? Então agora bairro planejado, então a gente tem agora bairro planejado, condomínio de lotes, os condomínios normais, os condomínios de edificações, né? Tem uma perspectiva que está colocada de se ter um anexo futuro, né, de parcelamentos para placas voltaicas, que são as chamadas fazendas solares urbanas, né, já que a rural ela tem muito mais facilidade pelas dimensões, né? Então, assim, veja, a gente é, mais uma vez, pioneiro em várias coisas, né? E eu me orgulho muito de fazer parte desse pioneirismo, né? De poder estar aqui com vocês, né? Respeitando a todos, sendo respeitado, né? E te dizer que vamos esperar agora Berenice e Vera, né, darem o pontapé para o projeto de lei ainda precisar fazer alguns pequenos ajustes, né, em finalização e ir para o legislativo, que é um ano atípico, não tem eleição, não tem nada, então é ótimo para poder se aprovar coisas que são emblemáticas para a cidade, João. Obrigado. Foi bom mesmo você ter falado, realmente a gente tinha esquecido
do parcelamento, até porque não é no dia a dia nosso, né? Ele parece que fica. Mas é o que você falou. Nós hoje não temos esse instrumental que está se criando. Não temos. Né? Então a gente tem deparado, acredito que na Plandur, como na Cimadur, de demandas novas que a gente não tem como resolver. Na Semad juntos. Mudou o nome. O secretário já me tirou 3 pontos. Que a gente fica tentando ajustar, porque a legislação nossa não comporta novas tipologias modalidades, de coisa, né? Então, eu acho que realmente Campo Grande agora, né, com essas duas ajustes no Código de Obra. Tem um outro, João, que também está dentro do espírito, né, da renovação, que é a sistemática dos estudos de impacto de vizinhança. Também, sim, do EIV, sim. tá? Também é uma discussão que chegou para Campo Grande, né, nos últimos 3, 4 anos, né, onde a população está se acostumando a sair de casa para ir para o Planurb, para ver o que está acontecendo, né, de prédio aqui, indústria ali, fábrica acolá, né? Mas isso tudo dentro de uma perspectiva de modernização, não de uma perspectiva de taxação. Né? Então, a modernização existe, a capacidade de fazer isso existe, né? E aí, amanhã, no dia 4 de abril, né? Eu vou estar apresentando para a Berenice uma nova sistemática de enquadramento dos estudos de impacto de vizinhança com alta resolutividade e baixíssima probabilidade de dar erro. Isso é bom. Porque a gente está unindo... Notícia quentíssima. Quentíssima aqui para o podcast. E a gente tentando, mais uma vez, unir, né, professor Ângelo? A técnica com a ciência. Com a ciência. Eu estou trazendo... Isso o mais importante. Eu e o Fábio, né, juntamente com o Estevam, né, nós estamos trabalhando nisso e espero que a gente consiga fazer essa demonstração com a finalidade de simplificar. Olha, mais uma vez, tá? Tá bom? Bom, João, eu também gostaria de agradecer, porque eu acho que eu fui a única que não agradeci o convite por participar do Cal Convida. Sempre muito importante para todos nós. Exatamente. Esses podcasts que o Cal está fazendo. Então, assim, eu parabenizo você por essa iniciativa. Muito obrigada. Bom, quer mais alguma palavrinha, Meire? Tá bom? Não, tá. Se deixar, eu vou até amanhã aqui. Okay. Bom, então eu que agradeço agora, né, a participação da Vera Bach, da Berenice, do Ângelo, né, que nos traz fatos que estão acontecendo, que vão acontecer com a cidade, e a gente consegue transformar isso num documento que vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar, depois faz corte, faz toda aquela coisa, né, de internet, mas vai ficar gravado, né? E quem sabe daqui 10, 15 anos a gente revisa muito isso bacana. aqui e fala assim, olha, quem estava falando lá, a gente muito conseguiu, né, alcançar e pular, ultrapassou. Parabéns então, ao Cal. É isso que eu tenho a dizer, agradecer vocês e chamo todos vocês para verem esse e outros que a gente está produzindo, né? Muito obrigado.